Gilson Batista é o meu vereador. É 27123. Pastor Gilson, eu conheço o Pastor Gilson há mais ou menos 4 anos. 4 anos atrás seria a época mais ou menos da campanha, né, da votação, agora em outubro. E eu conheci o Pastor Gilson um pouco antes da eleição, né? Acabei conhecendo o Pastor Gilson na igreja, onde eu fazia parte. Foi muito interessante porque quando você conhece uma pessoa, e normalmente político, em época de eleição, você fica meio, né, com o pé atrás, assim. Quem é esse cara? Da onde que apareceu? Tudo. Conversando com o Pastor Gilson, tudo, eu descobri que a gente tem um amigo em comum, né? E esse meu amigo, já tenho amizade com ele há mais de 15 anos. Então um amigo próximo mesmo. E é claro que eu conversando com esse amigo, né? E ele falou, cara, Pastor Gilson, meu, é um cara de caráter, um cara que você pode votar de olho fechado. Então, não estou falando, para mim, não é um candidato, é um amigo. Nós estávamos começamos a igreja há um ano e um mês atrás, mais ou menos, e começamos a igreja em uma garagem, né? E o Pastor Gilson, depois que nós realmente nos tornamos amigos, ele sempre esteve com a gente, tanto na garagem, como hoje na igreja onde a gente está. E nós passamos por uma fase assim, a gente estava na garagem e o trabalho foi crescendo, e não cabia mais pessoas na garagem. O Pastor Gilson foi um dia ministrar, falou, pastor, aqui não cabe mais gente. Enfim, resumindo toda a história, um dia ele está passando num local e ele foi totalmente usado por Deus, porque ele estava passando num local e ele lembrou do Ministério Keslan. Por intermédio dele, tá? Nós conseguimos um local para a gente ficar, para a igreja ficar, durante essa pandemia. Porque assim, a gente saiu da garagem e aí nós estávamos começando a procurar um lugar para alugar. O que aconteceu? A gente não achava lugar para alugar. Não achava, não dava certo, o lugar não era bom, tudo. E o Pastor Gilson me ligou um dia e falou, pastor, eu quero te apresentar um amigo. E aí eu fui conhecer esse amigo. Esse amigo do Pastor Gilson é um apóstolo aqui de Guarulhos. Ele virou para mim assim, no primeiro dia que ele me conheceu, ele falou assim, ó, eu só faço culto aqui domingo de manhã. Então, vem com a sua igreja aqui para a noite. Vem fazer culto aqui e você não precisa pagar nada. E foi algo tão de Deus, que quando nós fizemos o primeiro culto, segundo culto, terceiro, no quarto culto, entrou a pandemia e teve que fechar todas as igrejas. E aí, nós ficamos ali dentro daquele salão, fazendo live, cuidando da igreja, porque foi através da vida do Pastor Gilson, Deus usou o Pastor Gilson para nos apresentar esse bispo, esse apóstolo. E nós ficamos ali durante 3, quase 4 meses fazendo culto e nós pagávamos ali só água, luz e internet. Então, para apoiar uma pessoa que tem caráter, para apoiar um homem de Deus, não é difícil. E eu digo para você assim, abri minha casa para vocês e aqui não tem interesse em nada, tá? É amizade, porque antes do Pastor Gilson ser candidato, eu falei para ele, pastor, o senhor vai ser candidato? Ele falou, não sei. Eu falei, ó, se o senhor for candidato, entendeu? Isso, ó, lá atrás, o senhor pode ter certeza, o meu voto, da minha família, é seu. Eu e minha família apoiamos Gilson Batista, 27123. Guarulhos tem cura. Gilson Batista é o meu vereador. É 27123.